Suba um degrau de cada vez. Essa frase, ela é muito falada, né? Porém, poucas são as vezes que a gente dá atenção devida ao que isso quer dizer, né? Olá, graças e paz, eu sou a pastora Mary, da Igreja Novo Tempo de Guadalupe. Estou aqui com o quadro Mulheres Adornadas, mais uma vez com um tema para que nós possamos nos deliciar na palavra de Deus, nos ensinamentos que o Senhor tem para nossas vidas, né? Então, convido você, mulher de Deus, a vir aqui nesse raciocínio comigo. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para falar conosco, né? Hoje o Senhor trouxe para mim um tema chamado assim, Pulando Etapas. Pulando Etapas, ele traz para a gente uma reflexão sobre o processo em que nós temos que passar dentro de um objetivo, dentro de um sonho que queima em nossos corações. Sonhos esses propostos por Deus, com certeza que o Senhor sempre vai colocar sonhos dele em nossos corações. Porém, esse sonho e esse objetivo, ele tem alguns critérios a se seguir, porque se esses critérios não forem seguidos da forma correta, lá na frente nós não vamos ser bem-sucedidas, né? Então, o que seria o degrau, né? Quando eu falo assim, suba um degrau de cada vez, a gente fala muito sobre isso, mas a gente não entende o correto que quer dizer. Degrau, na verdade, ele é o processo de aprendizado ou o nível da etapa para a conclusão de um sonho ou de um objetivo. Então, imagina você uma escada bem grande, você tem que ir até o final dela, tem que seguir, né, até o final dessa escada para conseguir atingir o seu processo, o seu objetivo. Mas entenda que para você chegar lá, você tem que ir degrau por degrau. Então, o degrau é o processo do seu sonho, o degrau é o processo do seu objetivo. Todo mundo tem sonho, todo mundo tem objetivo, seja ele de forma pessoal, profissional, seja ele de uma forma espiritual. Graças a Deus nós somos pessoas sonhadoras, né? E isso não pode morrer dentro de nós. Mas vamos entender através desse estudo, através desse raciocínio, que não podemos pular as etapas desse objetivo, não podemos pular a etapa para que esses sonhos se cumpram em nossas vidas, né? Então, galgando dia após dia, vez por vez, para que em tudo nós possamos ser abençoadas e bem-sucedidas. Então, como eu já falei, o degrau é o processo para que esse sonho se realize. Mas e se tem um processo, pastora, tem um tempo? Também tem. Assim como se tem um processo, tem o tempo. O tempo pode ser o tempo proposto pelo qual você vai querer fazer, seja qual o objetivo for, né? De repente é uma faculdade, o tempo proposto para essa faculdade é o tempo que ela vai durar, 4 anos, 5 anos, né? Então o processo para você galgar esse tão sonhado diploma vai ser o quê? 4 anos. Então, dentro do seu objetivo, do teu sonho, também existe um tempo para isso. Ou se for em algum outro tipo de sonho, também tem um propósito ou tempo proposto por Deus, né? Porque nós aprendemos que o Senhor é o dono do tempo, né? A palavra do Senhor diz que o homem ele faz plano, mas a resposta certa ela vem dos lábios do Senhor. Então a nossa vida ela está totalmente guardada no tempo de Deus, né? Então tem uma palavra maravilhosa e célebre que fala muito sobre isso, está em Eclesiastes 3. Eu vou ler para você porque essa palavra ela vai fechar esse tema de pulando etapas, para que a gente entenda que o nosso tempo é o que o Senhor determina para as nossas vidas, né? Então, Eclesiastes 1 vai nos dizer, para todas as realizações há um momento certo, né? Em outras traduções vai dizer, há um tempo certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer e a época de morrer, tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras, tempo de abraçar e tempo de apartar do abraço, tempo de buscar e tempo de desistir, tempo de conservar e tempo de jogar fora,
tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Que proveito o trabalhador tira de sua fadiga diária? Observa a tarefa de Deus, que Deus deu aos seres humanos para que nela se ocupem. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Sendo assim, compreendi que não pode haver felicidade para o homem a não ser a de alegrar-se e fazer o bem durante toda a sua vida. E descobri também que a própria condição de comer, beber e desfrutar das recompensas pelo seu trabalho é um presente de Deus. Compreendi ainda que tudo que Deus faz dura para sempre. Ao que Deus criou, nada se pode acrescentar, de igual modo, nada se pode subtrair. Esse é o método de Deus para fazer com que a humanidade o ame reverentemente. Assim, tudo que já havia existido, tudo o que será, já existiu antigamente. Deus pode renovar o que já passou. Observei que debaixo do céu, no lugar da justiça, prevalece a malignidade. No lugar da honestidade, domina a impiedade. Então passei a refletir. Ao justo e ao perverso, Deus os julgará, porque aqui na terra há uma época apropriada para todo propósito e um lugar para cada ação. Quanto à humanidade, penso assim: Deus prova os homens para que percebam que são tão mortais quanto os animais. Porquanto a sorte do ser humano e a do animal é idêntica. Como morre um, assim morre o outro. E ambos têm o mesmo espírito, o mesmo fôlego de vida. De fato, o ser humano não tem vantagens alguma sobre os animais. E assim, tudo não passa de uma grande ilusão. Todos se dirigem para o mesmo fim. Tudo vem do pó e tudo retorna ao pó. Quem pode afirmar que o alento, o espírito humano sobe às alturas e que o fôlego do animal desce à terra? Considerando tudo isso, cheguei à conclusão de que não existe nada melhor o ser humano do que ser feliz no trabalho que realiza e desfrutar dos seus resultados. Afinal, essa é a sua recompensa. Então, queridos, a gente entende aqui que a palavra de Deus ela vai nos dizer que existe tempo para todas as coisas. O problema, queridos, se chama ser humano. Porque se nós conseguíssemos entender que existe esse tempo, nós não sairíamos atropelando tantas coisas, não é verdade? Então esse raciocínio ele é perfeito para nossas vidas, porque existe dentro de nós uma ansiedade desenfreada. Existem tantos planos, tantos sonhos, objetivos na nossa mente que às vezes a gente não consegue colocar um em prática sequer, porque a gente não respeita o tempo deles e não centraliza, né? Então, existe no ser humano aquele anseio de ver com que as coisas se cumpram, mas de uma forma totalmente desenfreada, desorganizada, de qualquer forma, né? Então, quando eu quero falar para você, querida, sobre pulando etapas, é para que a gente tenha em Deus o discernimento de seguir o passo a passo, né? Começar as coisas da forma correta. Tem um plano, tem um objetivo, pense a forma com que você vai fazer, a forma com que você vai realizar, com calma, sem ansiedade, sem precipitação, né? Vamos tentar fazer as coisas da forma certa, porque tempo se perde, sentimentos se vão, a gente se envolve naquilo pelo qual a gente vai se projetar. Então vamos fazer as coisas certas. Tem um versículo tremendo que fala conosco, tá em Lucas 8,14, vai dizer assim: as que caíram entre os espinhos
significam as que ouvem. Todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocadas pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não conseguem amadurecer. Então essa palavra ela está dizendo sobre quando uma semente, né, ela é lançada no coração de uma pessoa. Eu posso trazer isso também para nossas vidas, quando um sonho ele vem ao nosso coração, um objetivo vem ao nosso coração, e nós precisamos dar um passo para iniciar que aquilo se cumpra. Então o texto ele vai dizer que ela fica, aquele sonho ou aquela semente fica no meio do caminho, e uma das primeiras coisas que sufoca aquilo é uma coisa chamada ansiedade, né? Então ela pode ser sufocada pela ansiedade, pelas coisas dessa vida, mas algo acontece é que não consegue passar no processo de maturação. Então se o seu sonho, o seu objetivo, ele não conseguir passar desse processo de maturação, ele não vai conseguir se realizar, ou pelo menos não vai conseguir ser bem sucedido. Então quando a gente começa a partir de um sonho gerado em nós, a começar a pular degraus e querer pular degraus além daquilo, nós não vamos deixar que esse sonho venha a amadurecer, né? Ele venha a alcançar um nível que lá na frente você venha se sentir satisfeito e realizado. Então entenda primeiro que você precisa amadurecer no passo, na conquista para os seus sonhos e seus objetivos, né? Então quando a gente pega esse sonho, objetivo e sai atropelando tudo de qualquer forma, de qualquer jeito, a gente deixa com que coisas aconteçam que venham estragar, né, esse projeto inicial. E a primeira coisa que a gente entende é a imaturidade, né? Quando eu tenho algo a fazer, a realizar, mas eu saio atropelando, né? Eu saio querendo pular as etapas desse projeto, eu posso até conseguir realizar esse sonho, esse projeto, mas quando chegar lá na frente e eu vou ter que lidar com situações difíceis, eu vou ter que cuidar das coisas, eu não vou ter maturidade, porque eu não deixei aquele sonho ele produzir direito, né? E lá na frente eu vou colher as consequências da imaturidade, daquilo que eu até posso ter recebido, mas não vou saber cuidar, né? Então é uma das consequências quando a gente começa a pular os degraus, né? Também tem uma outra consequência de suma importância, que é o cansaço, né? Porque em tudo que a gente vai fazer na nossa vida, a gente se empenha no nosso máximo, a gente se empenha no nosso corpo, na nossa entrega, né? Horas de sono que se perde, dedicação, estudos, né? Desejos, anseios, né? A gente entrega no nosso corpo, a gente se entrega na nossa alma, a gente se entrega nas nossas emoções, a gente dá de tudo por aquilo ali, a gente dorme, acorda, toma café, almoça sonhando com aquilo. Então mentalmente a gente se envolve também, a gente projeta, né? Então olha quantas coisas que se investe num sonho, num objetivo, que a gente se envolve de tal forma e que se a gente não seguir o passo a passo, né, lá na frente a gente vai colher os resultados disso, né? Então é a imaturidade, a consequência pode ser o cansaço, também pode ser a frustração. Por que a frustração? Já pensou chegar lá na frente, você alcançou o seu objetivo, mas você olha e você pensa assim, poxa, não é aquilo que eu planejei, ou não é da forma com que eu esperava que fosse. Por quê? Quando a gente entra num sonho, pensa isso comigo, quando a gente se projeta totalmente, se entrega totalmente a alguma coisa, a gente se envolve num todo, aquilo ali começa a fazer parte do nosso DNA, né? Eu conheço o projeto me conhece, então eu me entrego totalmente naquilo ali. Imagina chegar lá na frente por causa das nossas decisões precipitadas, ou da nossa imaturidade, porque nós que de repente em algum momento pulamos alguma etapa, que subimos algum degrau a mais, chega lá na frente, a gente se decepciona com aquilo, fala, não era dessa forma que eu queria. Sabe o que pode acontecer conosco, queridas? A gente desanimar, a gente se desiludir, falar assim, não valeu a pena investir tanto tempo em algo para nada. Então a gente precisa respeitar o tempo, respeitar o passo a passo, respeitar o limite das coisas. Então é assim,
É preocupante saber que nós às vezes nos investimos tanto tempo em alguma coisa, chega lá na frente a gente olhar e não atingir as nossas expectativas naquilo que nós investimos, né? Gastamos tantas coisas, sonhamos com aquilo, né? Por isso é de suma importância a gente valorizar o tempo do preparo para aquele sonho, né? O tempo de saber ouvir, né? Olha só que conselhos maravilhosos que o Senhor nos deu. Tem um sonho guardado no seu coração? Com certeza tem. Talvez tem sonhos que você até já deixou guardadinho ali achando que não ia se realizar. Não deixe isso morrer na sua vida não, querida. Volte a sonhar. Se Deus trouxer isso à sua mente, né, através desse nosso pequeno raciocínio, volte a sonhar com isso. Só faça as coisas corretas, né? O passo a passo certinho, para que você não venha se chatear e se frustrar, né, lá na frente. Mas volte a sonhar, que o Senhor coloque sonhos novos, objetivos no seu coração. Mas é só, vai galgando, né, degrau por degrau, passo a passo, e o Senhor é contigo, Ele vai te dar vitória, vai fazer com que você consiga realizar esse projeto tão grande. Mas eu tenho um conselho para você, eu tenho certeza que isso vai abençoar a sua vida, né? Sonhou, tem um objetivo queimando o seu coração aí, faz uma coisa, se prepara, consagra, entrega seu sonho a Deus, né? Ora a Deus, o Senhor, dessa vez eu não vou deixar nada me parar mais, eu não vou parar. O Senhor colocou esse sonho no meu coração há tanto tempo. Quantas são as jovens, né? Os homens também, que lá no passado acabam se precipitando, né? Ou se envolvem com alguém prematuramente. Quantas jovens engravidam aí, né, na sua mocidade, na sua juventude, deixam de estudar, porque quando se engravida você acaba tendo que dedicar um tempo ao filho, ou seja, pulou etapas da sua vida, né? Infelizmente não tem como reverter mais, mas o Senhor ainda pode realizar seu sonho, querido. Talvez pulou etapas, se precipitou, carregou as consequências das suas escolhas ou deixou de estudar, né? Largou por causa da juventude desenfreada, né? As coisas desse mundo, parou de estudar, parou de sonhar. Talvez o Senhor está falando contigo hoje, ó. Volte a sonhar, projete. Se você pulou etapas alguma vez na sua vida e agora, você se sente uma pessoa frustrada, desanimada, o Senhor ainda dá tempo, ainda pode te colocar de pé de novo. Só começa da forma certa, né? Sonha, mas sonha com Deus, consagre teu sonho a Deus, seu objetivo a Deus, se prepare. E outra coisa que é de suma importância, olha como Deus falou comigo nessa palavra, eu tenho certeza que vai falar com você também, ó. Saber ouvir, né? Porque às vezes nós criamos os nossos projetos, estamos tão afoitos, eufóricos, né? Porque sonhar é assim, a gente fica naquela euforia, aquela euforia é algo maravilhoso ser assim, mas olha só, para um pouquinho, saiba ouvir. Ó, Jó, ele nos dá um conselho tremendo, olha. Jó 12:12 vai falar assim, ó: com os anciãos e mais experientes está a sabedoria, e na idade avançada a compreensão e o entendimento. Mas Deus, de fato, possui toda a sabedoria e poder. A Ele pertencem o conselho e o entendimento. Aleluia, isso aqui é fantástico. Isso aqui está nos ensinando, queridos, que em todas as áreas da nossa vida a gente precisa aprender, né? Ter a humildade de ouvir aqueles que já passaram por aquilo ali, né? A maioria dos jovens, quando eles se precipitam, fazem coisas erradas, é porque, às vezes, porque não teve a humildade de ouvir seu pai, ouvir sua mãe, quis viver as suas próprias experiências, né? E a gente sabe que depois se precipita, mas tenha agora em Deus, através dessa palavra que o Senhor está ministrando sobre a sua vida, a oportunidade de fazer de novo e fazer certo, né? Então saiba ouvir, você que é jovem, ouça seus pais, você que está numa profissão, ouça os mais experientes, né? Aqueles que já trabalharam ali na área. Ele vai saber, com sabedoria, te instruir naquilo que você pode errar, naquilo que você pode acertar. Não entre em nada achando que você é o conhecedor absoluto de tudo, né? Nós não sabemos tudo, nós sempre temos algo a crescer, para acrescentar. O Senhor sempre tem algo a crescer, né? Saiba colher as maravilhosas riquezas de Deus, os tesouros de Deus na palavra. Então, aqui também ele diz, mas Deus de fato possui toda a sabedoria e poder, e a Ele pertence o conselho e o entendimento. Maior conselheiro do que o nosso Senhor nós não temos, né?
Então a palavra pede para você saber ouvir, ouve os anciãos, ouve as pessoas que têm mais experiências naquilo, porque no seu passo a passo, quando você faz as coisas da forma correta, você não vai sofrer, né? Esse é um conselho de Deus para nossas vidas. Outro conselho também, queridos, para nossas vidas é saber respeitar o limite do próximo, né? Quantas pessoas às vezes a gente vê alcançam uma posição social boa, alcança uma carreira que sonhou, alcança a família que desejou, mas quando você vai saber da história da vida dela, você vai ver quantas pessoas ela pisou, né? Quantas pessoas ela humilhou, ou quantas pessoas ela magoou, né? Ou seja, não adianta nós termos êxito em alguma área na nossa vida se nós deixamos mortos no meio do caminho, pessoas magoadas, ressentidas. Então, quando você vai galgando uma coisa de cada vez, você não precisa pisar em ninguém, não precisa magoar ninguém, né? Não precisa ofender, não precisa roubar nada de ninguém, porque quando você faz as coisas da forma certa, aquilo que é seu e que você está semeando ali com fruto de paz, de cordialidade, de respeito, ele volta para você, o retorno é certo, né? Até porque quando nós pulamos esse degrau pisando nas pessoas, nós desagradamos a Deus, né? E a nossa consciência também, lá no futuro, né? Então, assim, a gente respeite ao próximo também. Também tem um versículo bíblico para falar sobre isso. Em 1 Pedro 2,17 fala assim: tratai todas as pessoas com a devida reverência, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Olha, 3 tipos de honras, né? Ama o irmão, respeite o seu próximo, tema a Deus, e o rei aqui está falando sobre autoridades que são constituídas sobre nossas vidas, né? Às vezes a gente quer ser bem sucedido em algo, mas a gente está desrespeitando todo mundo. Desrespeita princípios, desrespeita valores éticos, valores morais. Então não adianta, né? O ensino de hoje ele fala sobre não pular etapas, né? Então não vamos pular etapas, não vamos nos precipitar. Mas se porventura você foi um daqueles que já pulou alguma etapa, né? Já avançou alguns degraus fora do tempo na sua vida, o Senhor também tem uma palavra para você. O Senhor, ele pode remover todo o teu cansaço, toda a tua desistência. Entenda que o Senhor não nos deixa sozinhos nunca. Ele é conosco, ele revigora nossas forças. Não quer dizer que você pulou etapas que não dá tempo de começar de novo. É tempo de começar de novo, mas começar da forma certa. Então, assim, eu amo esse versículo sempre vai falar comigo. Quer dizer, esses versículos que está em Isaías 40. Eu vou ler para vocês a partir do versículo 27. Por que, pois, reclamas, ó Jacó, e por que te queixas, ó Israel? O Eterno não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Não sabes, não ouvistes que o Eterno, Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fadigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Aleluia! Então, se de repente algum dia na sua vida você pulou etapas, você quis subir a escada muito rápido, quando chegou lá em cima você se sentiu super cansado e viu que não precisava ter sido tão rápido assim, né? Porque as etapas são necessárias, as etapas da vida nos ensinam, os degraus passo a passo nos ensinam. Se a gente quiser subir muito rápido, a gente não aprende, né? É um caminho rápido, porém improdutivo para nossas vidas. Mas o Senhor fala que ainda assim, se você estiver se sentindo cansado, Ele vai renovar suas forças e você ainda vai conseguir voar como águias, porque nesse processo Ele é contigo, né? Que o Senhor possa te levar a lugares grandes, maravilhosos, sem pular etapas. Viva uma de cada vez, porque elas são valiosas para nosso crescimento, nosso amadurecimento. Mas voe como águias, segurando nas mãos do Senhor. O Senhor é contigo, mulher de Deus, vamos voar.
Vamos crescer e amadurecer. Que o Senhor abençoe a tua casa, abençoe a tua família e te faça crescer a cada dia. Em nome de Jesus, fique na paz.